Paz e graça, amados. Nós estamos dando prosseguimento aqui à nossa série de tempos e estações. Hoje é dia 6 de abril do ano de 2020. Nós estamos num dia muito especial. Nós estamos no 12º dia do mês de Nisan, ou mês de Abib. Tá certo? Hoje à noite nós entraremos no 13º dia, ou seja, estamos na véspera do 14º dia, quando se inicia os propósitos, a festa em si da Páscoa, do Pessah. E nós queremos então fazer esse vídeo para nos orientar quanto à preparação para o Pessah. Eu quero ler para você aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 3, versículo 6, que diz assim: Lembre-se desses dias no qual saiu do Egito, da escravidão, pois por força da sua mão Deus te tirou daquele lugar, e nenhum pão fermentado será comido. Você estará se libertando nesse dia do mês de Abib, assim quando Deus o levar para a terra dos cananitas, dos hititas, dos amorritas, dos hivitas, dos jebuseus, que ele jurou aos seus pais lhe dar, uma terra onde flui o leite e mel. Você manterá esse serviço neste mês. 7 dias você comerá pão sem levedura, e no 7º dia será uma festa de homenagem a Deus. Veja bem, o Pessah é uma festa que trata da libertação, fala da saída do povo do Egito, e é uma festa, queridos, que trata de um acontecimento amplo, de uma grande comemoração de libertação. O nome Pessah é passagem, ou seja, fala tanto da passagem do anjo da morte sobre o Egito, no qual poupou a vida dos primogênitos judeus, quanto a passagem do povo saindo do Egito mesmo, e também tem um significado maior quanto a passagem do Mar Vermelho, passagem pelo próprio deserto, mas sim a saída desse povo e a libertação desse povo de 430 anos de escravidão. Veja bem, enquanto o povo estava em escravidão, Deus ele mostra no Pessah o poder dele em fazer uma libertação radical na vida do seu povo de um dia para o outro. O Pessah é maravilhoso por conta disso. A libertação de Deus, apesar de ser um processo longo, porque esse processo inicia-se a partir do Êxodo capítulo 1, quando ali você já vê ali quando se levanta o processo de escravidão, quando nasce e começa a reinar um faraó que não conhecia José, e o povo começa a ser escravizado após o processo de escravidão. E apesar do processo de escravidão, o povo ainda continua a se multiplicar e prosperar. Então o faraó manda matar os meninos e Deus preserva um libertador. Veja bem, existe através do presságio dos ímpios, dos próprios magos egípcios, que dizem nascer o libertador. O faraó levanta um vaticínio onde deveriam ser mortos todas as crianças de até 2 anos do sexo masculino. E Deus protege a Moisés no rio. Todos bem conhecem essa mensagem, essa palavra, onde Deus coloca Moisés para ser criado na própria casa de Faraó. Veja bem, queridos, ali já mostra a importância de se entender os tempos e as estações, onde os próprios magos ímpios, eles entenderam os tempos. Por isso eles se prepararam. Isso se prova o quanto o mundo das trevas é mais prudente que o mundo da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, onde eles entendem os tempos das estações. Por isso eles se preparam. E cabe a nós também nos prepararmos, tanto para desfrutarmos as bênçãos, quanto para vermos as batalhas que virão à nossa frente. Então, quando Moisés vai até Israel, inicia-se uma série de sequências de pragas, e hoje, querido, coincidentemente, e nada disso é coincidência na verdade, mas dentro de um propósito divino,
nós iniciamos o mês de Nisan, debaixo de um tempo de pragas, um tempo de pestilência, um tempo em que as doenças assolam não somente a nossa nação, mas todo o mundo. E hoje nós estamos, com mais que tudo, com a necessidade de vivenciar o poder do sangue do Cordeiro sobre as vergas das nossas portas para nos proteger. O Pessá, querido, ele tem origem, tá certo? Ele tem origem na libertação da escravidão de um povo, de um dia para o outro, onde Deus mostra tal poderio e faz a libertação de um povo em 4 níveis. O primeiro nível de libertação do povo é o nível físico, ou seja, onde Deus liberta o povo das próprias doenças, das próprias doenças do Egito, das próprias pragas, onde Deus preserva o seu povo de toda pestilência, de todas as ações de juízo. O segundo nível de libertação para o povo é o nível emocional, onde Deus tira todo o choro da escravidão, todo o jugo da escravidão e coloca em toda a boca um riso e um grito de adoração no momento da libertação. O terceiro nível de libertação é o nível material, onde de um dia para o outro Deus enriquece o povo de Israel, retirando toda a riqueza do Egito, entregando na mão de Israel, onde de um dia para o outro, de escravos, eles passam a ser ricos e passam a ser prósperos. E o terceiro nível é o nível espiritual, onde um povo escravo passa a ter no meio de si a presença do Deus vivo. Esses 4 tipos de libertação apontam também para a libertação maior de toda a humanidade através da cruz de Cristo, onde em apenas um grito na cruz o Senhor traz a libertação física, no qual nós somos livres de todas as doenças, nós somos livres também de forma emocional do jugo do pecado e somos libertos, somos tornados filhos, somos liberados também de forma material, ou seja, nós somos liberados para prosperar, tá certo? Sem os jugos das pestilências, da bancarrota, e também liberados dos demônios e das influências de bancarrota, e também espiritualmente, onde o próprio Deus passa a habitar em nossa vida, em nosso coração, em nosso interior, no nosso tabernáculo interior, que é a nossa própria alma. E assim, querido, nós temos que entender que nós devemos entender os tempos e as estações. E para isso, Deus vai nos dar instruções específicas de como nós vamos nos portar nesse Pessá, como nós temos que nos preparar para o Pessá. O que significa o Pessá? O Pessá, ele, como eu falei, ele foi preparado muito antes, tá certo? Muito antes do que a própria passagem, da própria libertação do povo. Muito quando Moisés, após descobrir a sua identidade, Moisés só foi descobrir a sua verdadeira identidade quando estava ali no Monte Horebe. E ali Deus, ele se manifesta para ele em uma sarça ardente. E Deus fala com Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 12. E diz: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja bem, a verdadeira identidade de Moisés não foi expressa quando ele descobriu ser hebreu. Não, a verdadeira identidade de Moisés foi expressa quando ele descobriu ser o libertador que o seu povo esperava. Assim Deus manifestou isso em seu coração e colocou a ele como sinal que quando esse povo fosse liberto, deveria voltar àquele monte para serviço,
ou seja, Deus marcou o monte Horebe. Deus deu o primeiro preceito para Moisés, que foi marcar o monte Horebe como local de adoração, o local de serviço, o local onde o povo iria ofertar ao próprio Deus vivo. Isso, querido, e a partir daí, durante todo esse processo, Deus começa a estabelecer as 3 festas anuais, ou seja, as 3 principais festas anuais, lógico, existem mais, ou seja, o Pessá, o Pentecostes, que é a festa da colheita, e os tabernáculos, e assim Deus começa a estabelecer princípios básicos para que o povo viesse a ofertar. Em Êxodo 3, 21 e 22, ele diz: e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, a quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Veja bem, qual a intenção disso? O Senhor chama o povo para servi-lo, para ofertar. Mas que oferta um escravo poderia dar a um Deus tão todo-poderoso? Então, Deus também providencia a oferta. Deus faz com que um povo escravo se torne rico e próspero. Ele herde a riqueza dos seus algozes, que eles serviram durante tantos anos de um dia para outro. Ou seja, de um dia para outro, Deus fez de uma nação escrava uma nação rica e próspera. Veja bem, o Senhor determinou, então, a partir daquele momento, entregou uma unção de enriquecimento nas mãos de Israel. Ou seja, ele falou assim: vocês vão me servir, sim, mas eu vou ungí-los para enriquecer, para prosperar, para crescer, para serem bênção, para serem prósperos. E até hoje, o povo de Israel, ele prospera e ele cresce. É um povo próspero. A riqueza do mundo está nas mãos de Israel. E como que a oferta, querido, da Páscoa, isso é um segredo que tem que ser revelado. A oferta da Páscoa, ela tem que ser feita. Veja bem, Deuteronômio 16 e 17 versículos diz assim: 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, que é a Páscoa, na festa das semanas, que é o Pentecoste, e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Esses são os 3 momentos aos quais o Senhor nos determina que nós devemos trazer uma oferta especial. Ou seja, não é uma oferta qualquer, é uma oferta a qual o Senhor determinou para o seu povo, que nós devemos trazer uma oferta, não uma oferta, apenas uma oferta que nós vamos tirar da nossa carteira aos seus 2, 10 reais, não, uma oferta pensada, uma oferta tratada. Veja bem, a oferta de Páscoa era o cordeiro. Esse cordeiro, querido, ele era cevado, ele era cuidado durante o ano, diante de um rebanho, um pequeno rebanho, e durante o ano, no dia 10 de Abib, esse cordeiro era escolhido entre vários outros, ou seja, ele deveria ser um cordeiro perfeito, seria o melhor cordeiro, o cordeiro mais especial, o cordeiro mais limpo, o cordeiro sem defeito algum, sem mancha, sem mácula, sem ferida. E esse cordeiro deveria ser levado para dentro da casa de cada família, e ali ele deveria ser tratado como família até o 14º dia. Ou seja, é uma oferta com relacionamento. No sábado anterior nós deveríamos separar a nossa oferta. Então, o ideal é que nós separemos a oferta durante todo o ano, uma oferta que segue qual critério?
E muitas pessoas nos perguntam, quanto eu devo ofertar? A resposta está no versículo 17, cada um conforme o dom da sua mão, ou seja, cada um conforme o que Deus nos der, conforme a bênção do Senhor teu Deus lhe tiver dado durante esse ano. Ou seja, se Deus te deu muito, oferte muito, se Deus te deu pouco, oferte pouco. Mas ninguém apareça diante de Deus vazio. Então durante 3 anos, durante todo o ano, você separa a oferta da Páscoa, e depois, entre a Páscoa e o Pentecoste, separamos a do Pentecoste, entre o Pentecoste e o tabernáculo, separamos a do tabernáculo. São ofertas especiais diante do Senhor. E isso daí, querido, é um mandamento precioso, porque isso nos ensina a prosperar, nos ensina a entregar os nossos valores ao verdadeiro Deus. Porque quantas vezes nós falamos isso, e às vezes pessoas que vão ouvir esse vídeo, quando nós falamos isso, as pessoas, já vai o pastor falar de oferta. Isso vai determinar quem é o seu Deus, se é Deus ou se é Mamon. Se isso veio à sua mente, quer dizer que seu Deus é Mamon, a sua preocupação é o dinheiro. Veja bem, queridos, nós temos como Deus o Deus Todo-Poderoso. Quanto mais temos, mais Ele provém. Veja bem, a oferta de Páscoa, e nós temos falado isso, é a oferta do mês de Abib, mês do romper do trigo, ela prospera 400 a 1.600 por pois 1 grão de trigo, ele gera 400 a 1.600 grãos em uma espiga. Veja bem, isso não é só dinheiro, isso é prosperidade, isso é saúde, isso é vigor, isso é vida para você e para sua família. Isso é prosperidade em todas as áreas da sua vida, isso é prosperidade espiritual, onde Deus vai fazer da sua vida próspera em todos os sentidos. Então, amados, isso é importante para todos vivenciarmos o poder do Pessah sobre nós. Então, amanhã à noite, no dia 7, às 18 horas, nós estaremos começando esse propósito, tá certo? Estaremos já começando as nossas ofertas. Para você que separou sua oferta, você que não separou, ainda separe. A conta vou separar. Ore a Deus e fala, Senhor, qual será a minha oferta de Páscoa? Qual será a oferta que eu irei celebrar nessa Páscoa? Seja aquela oferta que te doa, aquela oferta verdadeiramente que chame a atenção sua para aquilo, que diga para você, não precisa dizer para Deus, porque Deus conhece seu coração, mas que diga para você o qual valor tem em entregar a Deus, porque não, assim como o povo de Deus foi tirado do Egito, nós fomos tirados do mundo para servir também ao Senhor. E com isso, querido, tem mais um outro sentido, um outro passo para a separação. Além da oferta, um outro passo para a separação está em retirar o fermento da nossa casa. Em Êxodo 12, de 15 a 19, a palavra do Senhor nos fala que nós temos que retirar todo o fermento da casa. Ou seja, não se pode comer durante 7 dias nenhum pão fermentado, nada em que haja fermento. E nem pode haver fermento dentro da nossa casa. Veja bem, querido, quando nós falamos de fermento, já que nós, como gentios, não estamos debaixo das mesmas leis rituais de alimentação, e o próprio Cristo, em Mateus, capítulo 16, versículo 6 a versículo 12, ele nos fala sobre a essência do fermento, como doutrinas pecaminosas. Nós queremos declarar para você que o fermento nada mais é do que a própria maldade e o próprio pecado. Então, quando nós estamos falando da retirada de todo o fermento de nossos lares, e quando falamos casa, falamos de nós dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio coração, mas também da nossa casa. Nós estamos falando aqui de um tempo de purificação, de um tempo de arrependimento, um tempo de confissão, um tempo que você vai ligar para pessoas para pedir perdão, um tempo que você vai perdoar pessoas, um tempo que você vai ir vasculhar a sua casa e buscar tudo que é anátema, tudo que é pecado dentro da sua casa. Você vai lá para dentro do seu computador
e buscar todos os programas que são hackeados, que são ilegais dentro do seu computador. Você vai procurar, você vai tirar as ligações ilegais de água, de luz da sua casa. Você vai tirar todos os equipamentos piratas da sua casa. Tudo que é ilegal, tudo que é mentiroso, tudo que desagrada o coração do Senhor. Você vai fazer uma faxina física na sua casa, mas também vai fazer uma faxina espiritual. Tudo que é ilegal. Muitas vezes, querido, eu acordei de madrugada e pela madrugada e o Senhor me levava para dentro da minha casa, na época nós estávamos fazendo um período de confissão e purificação. E às vezes dentro da minha casa eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que é ilegal? E eu vinha e retirava às vezes sacos de materiais que o Senhor falava, retira isso, retira aquilo. Jogava fora CDs piratas, CDs, por que, querido? Pirataria. Ia lá, muitas vezes nós fazíamos parte de grupos de WhatsApp que forneciam livros em PDF. Veja bem, queridos, isso daí também é ilegalidade, porque os livros em PDF são pirateados, eles não são comprados. Veja bem, tudo, querido, tudo que desagrada ao Senhor, tudo que foge às leis. Muitas vezes nós somos ilegais em pequenas coisas e veja bem, a palavra é muito criteriosa quanto a isso, dizendo que somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito, e assim o Senhor nos coloca no muito. Então, se nós somos infiéis, querido, às vezes no livro que nós pirateamos e colocamos para ler ilegalmente, quanto mais o Senhor nos chamar então para sermos escritores, para sermos escritores de livros. Então não adianta nada eu ser infiel com alguém e querer que as pessoas sejam fiéis a mim. Então nós precisamos ter a fidelidade. E assim nós vamos usar as armas do sangue do Cordeiro, amado, para a preparação desse Pessah. Nós vamos fazer o sacrifício maior das nossas vidas, sacrificando nosso eu, tirando toda a linha de pecado de nossas vidas, tudo aquilo que está contaminado dentro do nosso lar, tudo aquilo que pode ser perecível. Assim, amados, após nós fazemos esse período de purificação, de observação, de autoavaliação, tudo que nós temos de errado na nossa vida, esse período é um período de reflexão, de arrependimento. Nós vamos fazer, então, uso do poder do sangue do Cordeiro sobre as vergas das portas das nossas vidas, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, de tudo que é nosso, da nossa nação. Então vamos fazer então o uso do sangue do Cordeiro sobre nós, e que nós chamamos de armas do sangue do Cordeiro. E essas armas vão ser verdadeiramente poderosas, porque elas não são carnais, mas são antes espirituais, como Paulo fala aos Coríntios, e poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. E quais são essas armas? É a humilhação, a confissão, o arrependimento, o perdão, a renúncia, a restituição, a reconciliação, a disciplina, a obediência e a intercessão. São as armas que nós temos para combater nesse tempo, para sermos vitoriosos. Aí então, querido, o Pessah, a passagem das nossas vidas, fará verdadeiramente diferença. Nós iremos passar essa Páscoa de uma forma sobrenatural. Iremos passar por cima de todos os problemas, o anjo da morte, essas pragas que vêm sobre o mundo, o coronavírus, tudo virá sobre o mundo, mas nada tocará a nossa tenda, porque pelo poder do sangue do Cordeiro, nós já somos libertos, já somos purificados, e já somos livres e seremos mais que vencedores. Então, é isso que nós temos para dizer para você nesse tempo. Essa é a Páscoa do Senhor para esse tempo. E nós vigiemos, e nós entregamos a nossa oferta e preparação, nós entregamos o nosso jejum de arrependimento, e nós
façamos a purificação necessária e usemos o sangue e as armas do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para assim estarmos preparados para as grandes batalhas que virão. Que feliz Páscoa, que Deus possa te abençoar. Logo em breve nós estaremos trazendo o nosso culto de ministração do Pessah. E eu creio que Deus fará muita coisa durante esse tempo. Então, queridos, logo abaixo na descrição do link eu vou colocar aqui um propósito sobre que vai ser lançado aqui no nosso ministério sobre o Pessah, onde eu estarei descrevendo aqui os propósitos de jejum para esses dias, a partir de amanhã, do dia 7 até o final, a palavra qual deve ser lida e declarada. Então, em nome do Senhor, nós iremos fazer um propósito de leitura, de palavra, de oração nas ruas, de dedicação e adoração nas ruas. Então, queridos, se você puder estar nos acompanhando durante esse dia, faça também na sua cidade, no seu bairro, vá para as ruas, declare, vá para os pontos principais das praças, das ruas, dos lugares públicos e declare que só o Senhor é Deus, declare que o Senhor está vivo e que a Páscoa pode atingir a todos, ou seja, a passagem, a libertação pode atingir a todos, está às mãos de todos. Por isso, em nome do Senhor, é este o Evangelho, um Evangelho de mudança, de transformação de conhecimento, de consciência, de transformação e arrependimento. Então, queridos, vamos divulgar isso, vamos mudar as nossas vidas na preparação do Evangelho e guardar as promessas do Senhor em cada coração. Que Deus nos abençoe. Não esquece de ajudar-nos aí, indicando nosso canal, se inscrevendo, vai nos ajudar muito na preparação do nosso material, e que Deus possa te abençoar em nome do Senhor. Amém.